Então, bem-vindo a todos no canal. Hoje nós vamos conversar com a arquiteta e paisagista Cássia Regina Dias Ribeiro, que é uma pessoa, na verdade, muito importante na história da UE. Foi uma das clientes mais antigas, das primeiras pessoas a usar o Auto Landscape. E é realmente estou muito feliz de estar conversando com você aqui hoje, tá? É muito legal te encontrar depois de tanto tempo, né? Desde daquela época lá do Luciano, né? Exatamente. É um prazer mesmo estar te encontrando novamente. Pois é, de muitos anos. E das outras vezes eu não conversei com você, né? Já deu uma entrevista na revista da UE, mas Isso, eu vou retomar aqui o começo, assim. Você formou em arquitetura, na Unesp, na Unesp de Bauru. e já formou e resolveu virar paisagista? Como é que foi que você... Foi durante a faculdade mesmo. Quando eu entrei na faculdade, eu me interessava muito pela área de urbanismo, de cidade. A Unesp de Bauru, ela é muito forte nessa área de urbanismo e agora mais ainda nessa área de paisagem. E aí, a partir do terceiro ano da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho que era muito focado à paisagem. E aí, eu fui convidada para fazer um estágio lá no departamento. Na época, a gente mal usava o computador, né? Meio pré-histórico até, mas tinha um professor que ele estava com um projeto de pesquisa em que ele fazia um levantamento das espécies e catalogava digitalmente, né? Porque a gente não tinha isso digitalmente, a gente tinha que ficar buscando essas informações em alguns livros e eram bem escassos. Então, assim, basicamente eu trabalhava pesquisando essas espécies, levantando dados dessas espécies e passando para o computador. E a gente montava lá o nosso acervo digital. E eu comecei a me interessar muito por essa área de paisagismo. E aí, a partir daí, eu comecei a focar todos os meus trabalhos da faculdade direcionados sempre à área externa, né, à cidade, à paisagem. E esse professor, que é o Cláudio Goya, ele foi um dos grandes incentivadores, assim, da minha carreira, né? Ele, na época, ele conseguiu ainda durante a faculdade um estágio para mim no escritório do Benedito Abud. Então, eu tive a oportunidade de passar umas férias, né, as férias da faculdade, lá no escritório do Benedito fazendo estágio. Então, eu fiquei 3 meses lá no escritório dele e aí abriu um horizonte, né, na minha vida. Então, lógico que eu tive que voltar para finalizar a faculdade, e Bauru e São Paulo é um pouco distante, então não tinha como continuar nesse estágio. Mas eu sabia que a hora que eu me formasse, eu tinha que ir para São Paulo, porque o interior ainda estava muito no início dessa área de paisagismo, né? Eu me formei em 93, então era ainda o grande polo, né, de paisagismo e que também ainda era uma construção cultural, né, de mostrar o quanto é importante o projeto de paisagismo dentro dos empreendimentos, dentro das áreas residenciais e principalmente para as cidades. Então, logo que eu me formei, eu fui para São Paulo com a cara e com a coragem e falei, bom, eu preciso arrumar algum emprego na área, né? Eu preciso trabalhar em algum escritório de paisagismo para que eu possa aprender. E aí, o único contato que eu tinha era do Benedito Abud, eu fui até o escritório dele para conversar, saber, né, como é que estava a área. Eu me formei numa época que a arquitetura não estava muito boa, era uma época de recessão dentro da área de construção. E então, na época, ele não tinha, né, vaga no escritório dele.
mas ele me indicou alguns outros escritórios. Então eu ligava e falava: Olha, eu acabei de me formar, eu gostaria de conhecer o escritório de vocês, posso ir até aí, levar meu currículo? E mesmo que não tivesse vaga, os escritórios eles me recebiam, né? Assim, para conhecer. Então eu fui no escritório do Luciano, conversei com ele, na época ele também não estava contratando. Mas aí eles iam me indicando para outros escritórios. Então eu conheci alguns escritórios na época, até que o Luciano me disse que a Rosa estava precisando, a Rosa Clia estava precisando de estagiário. Eu era formada, mas eu falei, não, eu quero. É uma oportunidade incrível trabalhar no escritório da Rosa Clias, né? Ela é, né, um grande nome aí, uma grande referência dentro do paisagismo brasileiro. E aí fui conversar com ela e eu entrei como estagiária no escritório dela. Fiquei um ano e meio lá. Na época ela tinha um escritório ali na Brigadeiro Luiz Antônio e foi um período que depois ela resolveu fechar o escritório lá e levar o escritório para casa dela. Então nós éramos em três lá e aí só foi uma arquiteta com ela. E aí ela me disse, olha, o Luciano está precisando, porque a Rosa e o Luciano, eles trabalhavam, sempre trabalharam muito juntos, né, em parceria em trabalhos. O que é muito interessante nessa área de paisagismo é que os profissionais, eles, mesmo com escritórios independentes, eles se juntam em alguns projetos, né, eles fazem parcerias para alguns projetos. E isso é muito rico, porque você traz formações diferentes, é, experiências diferentes, então você acaba agregando muito dentro daquele trabalho. E então, enquanto eu estava trabalhando com a Rosa, eu tive muito contato com o Luciano Fiaschi, porque ele trabalhava em vários projetos junto com a Rosa. Então, logo que ela foi para a casa dela, ela me disse: Olha, o Luciano, ele está com vaga aberta e se você se interessar, ele gostaria que você fosse trabalhar com ele. E aí foi, acho que, a minha grande formação na área de paisagismo, né? O Luciano Fiaschi, ele é um profissional que ele tem um domínio de escala impressionante, sim. E também um domínio das espécies vegetais. Então, o trabalho dele é muito minucioso, é muito detalhista, e eu acho que a minha grande formação na área de paisagismo eu devo a ele, né? É claro que foi, assim, foi muito importante a minha passagem pelo Benedito Abud, pela Rosa Clias, mas eu acabei ficando no Luciano durante 7 anos. Então, foi realmente ali que eu me formei e que eu tive a oportunidade de aprender muito nessa área. E acho que foi nesse período que você levou o Auto Landscape lá, né? Que você estava E entrando em contato também, com os profissionais, não foi? e que também o Luciano foi um grande mestre para mim também. Muito do Auto Landscape veio das conversas, não foram muitas conversas que eu tive com ele, mas foram muito diretas, assim, e ele foi muito direto e sendo muito amável, né? Assim, ele conseguiu, na época eu ainda estava fazendo o Auto Landscape, e ele conseguiu ir lá e falar assim, olha, isso aqui tá muito ruim, isso aqui tá muito ruim, isso aqui tá muito ruim, mas sem que eu saísse de lá com vontade de chorar, né? Ele Uhum, é ótimo, né? ele é. Mas enfim, eu não a entrevista é com você, não é comigo. Então, e foi bem. Quando eu entrei no Luciano, a gente trabalhava ainda na prancheta, né? O escritório ele foi se reinventando e se adequando à tecnologia. Então, eu era muito jovem, então a gente é sempre muito sedento às novidades. E ele falou: Olha, eu estou pensando em trabalhar com o AutoCAD, e a gente aprendeu juntos, né? Eu e ele aprendemos juntos e começamos a trabalhar ainda nesse período, mesclando um pouco, né, do trabalho à mão com o trabalho no AutoCAD, até que chegou um momento que o escritório praticamente
só trabalhava mesmo no computador, e foi, acho que aí que entrou, né, o Auto Landscape, quando a gente já estava praticamente só trabalhando com computador. Claro que assim, toda a parte ainda de anteprojeto era muito feito à mão, né? Ainda tinha muito é, a gente que é formado nesse período do manual, a gente ainda tem muito o croquis à mão, esse pensar, a gente gosta de desenhar, então esse processo criativo ele ainda acontece muito manualmente, mas rapidamente isso já vai para o computador e eu acho que o Auto Landscape, ele, nessa parte do projeto executivo, é fenomenal, porque ele acelera muito o processo. Eu lembro que quando a gente começou no CAD, a gente ficava contando mudinha por mudinha, então, num trabalho grande, isso era muito insano, assim. E era tudo, a gente fala, o CAD ele ajudava, sim, mas na verdade ele só era como se fosse uma prancheta digital, porque você fazia tudo manual, inserir a chave, inserir, contar, montar tabela. E essa montagem de tabela no CAD é muito chata. Então, era assim, não era muito prazeroso, né, de chegar nesse executivo no CAD. Não, é Então, horrível. acho que a hora que você chegou com essa proposta, eu falei, nossa, então, isso pode ser muito mais ágil, né? Muito mais rápido. E eu não tenho que ficar lá contando bolinha, não é esse o objetivo, né? Eu já projetei, eu já dou as informações que eu pretendo, e aí ele faz sozinho, né? Claro, você tem que ir lá direcionando, mas isso acho que, fantástico nesse sentido, né? Que era bem um momento que a gente estava sentindo algumas dificuldades, porque quando a gente desenhava à mão, a gente contava. Aí você vai para o digital e você continua contando, não faz muito sentido. É, E aí, depois desses anos lá no Luciano, eu resolvi sair e ter a minha experiência enquanto escritório. Foi aí que eu me associei com a Helena Lagoa, que ela é engenheira agrônoma, e foi um casamento que deu muito certo, porque são formações diferentes e complementares. Então, desde então, a gente trabalha junto em parceria em vários projetos. A gente chegou a ter um escritório físico lá em São Paulo juntas durante 10 anos. E aí, quando eu me juntei com a Helena, eu falei, bom, acho que também preciso implantar jardim para ver como é que é isso na prática, como é que é essa experiência. E acho que mudou também muito a minha visão do paisagismo, porque quando eu projetava, achava que estava incrível, e aí eu ia implantar esse jardim. E as primeiras vezes que eu fui ao Ceasa, eu ficava encantada com tudo. Então, chegava lá, eu queria mudar todo o meu projeto, porque eu via plantas incríveis. E aí eu comprava tudo que não estava na lista, e aí eu chegava lá no cliente, eu não sabia nem onde colocar aquelas espécies, porque não estava no projeto. E outras vezes, mesmo estando no projeto, eu chegava lá e olhava no local e falava, nossa, eu preciso fazer algumas mudanças para que isso fique bacana. Então, eu acho que esse período de implantação de jardim melhorou muito também a minha relação com o projeto de plantio, assim, de ter mais noção mesmo desse distanciamento de mudas, o porquê desse distanciamento, essas composições, de entender que tem um tempo desse jardim se formar, então que a gente tem que ter um pouco de paciência. Então, até quando é um cliente residencial, a minha conversa com esse cliente residencial, ele é diferente, né? Porque você tem que explicar que quando você termina o projeto de paisagismo, na parte de plantio, na parte de elementos construídos, não, né? Terminou, tá ali pronto. Mas
quando você vai para o plantio, a hora que você termina, na verdade, o jardim está começando. Ele vai ter todo um tempo aí para formar. E ele precisa entender isso e até ter prazer em acompanhar essa evolução do jardim. Porque a expectativa, a gente, principalmente hoje, está todo mundo muito imediatista, né? A gente quer ver a coisa pronta, né? Eu não quero esperar aí um ano e meio para começar a ver esse jardim se transformar. Então, você acaba também mudando até a sua relação, a forma como você lida com o cliente, né? De explicar, de fazer com que ele compreenda o quanto é legal fazer esse acompanhamento também, da formação do seu próprio jardim. Então, acho que esse período de implantação foi muito rico nesse sentido. Aí chegou um período lá em São Paulo que eu comecei a enviesar para uma outra área também, que foi a área acadêmica. É, eu fui fazer uma pós-graduação, acho que depois de uns 10 anos de formada, achei que seria interessante voltar para a universidade para me atualizar, ver o que estava acontecendo de novo. Fui fazer uma pós-graduação nessa área de paisagismo na Belas Artes. E depois que eu terminei essa pós, surgiu a oportunidade de dar aula lá na Uninove. Nunca imaginei ser professora, não estava aí nos meus planos, nem nos meus sonhos, mas foi algo que foi muito, foi uma paixão, né? A hora que eu entrei em sala de aula, falei, nossa, é muito interessante você poder passar conhecimento e, ao mesmo tempo, acho que adquirir conhecimento, acho que é uma troca. E esses anos de universidade, eu até brincava no final do semestre, falava, bom, eu não sei se os alunos aprenderam, mas eu aprendi muito. E eu dar aula, você tem que estudar muito. Então, cada final de semestre era um grande aprendizado, era um enriquecimento que depois ia, e na universidade, acho que a gente tem um tempo de discussão que quando você está no teu escritório você não tem, né? O mercado ele te exige um prazo de entrega de trabalho que é muito insano e eu acho que esse prazo ele está acelerando ano a ano. E então lá na universidade não, você tem esse tempo de discussão, né? E eu acho que toda essa teoria que a gente trabalha lá depois ela melhora o seu trabalho prático, né? Então, esse período de universidade foi muito interessante. Aí, estando dentro da universidade, você quer continuar estudando. Aí eu fui fazer mestrado, fiz mestrado na Unicamp, numa área mais focada para transporte de massa. Sempre me atraiu muito a questão de trem, a questão de metrô, e aí eu fui fazer mestrado, na Unicamp, e logo que eu terminei, uma feliz coincidência, não sei, né, se é coincidência ou se a gente vai construindo, né, essas oportunidades, é, eu fui convidada para fazer um trabalho no metrô, que era um parque linear, entre a estação Sacomã e Tamanduateí. Eu e a Helena, né, a gente desenvolveu esse trabalho, que foi um trabalho rápido, mas muito intenso, e a partir daí a gente começou a direcionar um pouco o escritório mais para essa área pública mesmo. Então, a gente começou a trabalhar muito com estações de metrô, com projetos, a gente desenvolveu alguns projetos em Manaus na parte de requalificação de igarapés. Então, o escritório foi um pouco sendo direcionado mais para essa área de espaço público, o que é interessante, assim, nem tudo que a gente projeta e concebe no projeto público, ele é implantado, mas você tem um projeto que seria o seu ideal aí de 100%. Se eles implantam 30%, 40%,
a gente enxerga como um ganho para a cidade. Então, e você atinge muito mais pessoas, acho que a gente tem a oportunidade de melhorar a vida de muito mais pessoas do que no projeto particular. Então, desde que eu comecei a faculdade, eu sempre gostei muito dessa área de urbanismo, dessa área urbana. Então, acho que casou aí, né, dentro até nos projetos do metrô é uma área que eles chamam de reurbanização e paisagismo, né? Porque na verdade você trabalha com uma área de reurbanização dessa área externa da estação, né? Você não está só projetando o paisagismo em si, mas sim uma requalificação, uma acessibilidade. Então é uma área que me atrai muito. Então, a gente, a partir de 2009, a gente começou a atuar muito nessa área. Mas aí, né, a nossa vida, quando você acha que ela está toda tranquila, já e encaminhada, eu estava em São Paulo desde 94 e achei que nunca fosse sair de São Paulo, que é uma cidade que eu amo. Mas aí a vida vai nos trazendo algumas surpresas e a gente, enquanto família, eu acabei me mudando em 2014 de São Paulo. Atualmente eu moro em Marília, que é uma cidade do interior de São Paulo, 450 quilômetros da capital. Então é bem interior mesmo, embora seja uma cidade de porte médio, tem 200 mil habitantes, mas é bastante interior. E lá em São Paulo, eu já estava dando aula tanto na Uninove quanto na Belas Artes. Então, eu já estava um bom tempo aí de docência e com o escritório. Então, eu simplesmente pedi demissão da faculdade e mantive o escritório lá, né? A Helena ainda mora em São Paulo, e me mudei para Marília, sem conhecer ninguém. E vamos começar. Na verdade, não é um começar de novo, né? Porque não, toda a experiência que a gente vai adquirindo, eu acho que em cada lugar que a gente vai é mais fácil a gente poder se colocar. Então, eu fiquei aqui durante uns 3 anos, praticamente só trabalhando em São Paulo. Acho que 2014 foi quando o WhatsApp começou a explodir. Então, isso me permitiu trabalhar à distância, embora a cada 15 dias mais ou menos eu fosse para São Paulo, principalmente para reuniões. né? Acho que depois da pandemia isso todo mundo percebeu que a gente pode trabalhar à distância, né? Que a gente pode fazer reunião, entrevista online, que essa nossa tecnologia permite isso, mas em 2014 isso não era muito comum. Então, eu e a Helena, a gente trabalhava à distância, a gente projetava assim como nós estamos conversando agora. Mas era bem, bem raro é, a gente conseguir fazer isso com outras empresas. Então, as reuniões ainda eram presenciais, e aí eu ia para São Paulo a cada 15 dias. Ah, Aí, aqui em Marília, no começo foi bem difícil se colocar, né? Porque as cidades do interior, elas já têm um núcleo mais fechado, um núcleo que já está acontecendo na cidade. Então, eu procurei conhecer os arquitetos que atuavam na cidade, tentar fazer algumas parcerias para atuar aqui e abri um curso de arquitetura numa faculdade aqui da cidade, e eles estavam contratando professores, e aí eu me candidatei, fui lá fazer uma aula teste, e fui contratada e comecei a dar aula nessa faculdade. A partir daí eu comecei também a conhecer outros profissionais aqui da cidade. E aí também fui para uma cidade aqui perto, Assis, que dá 70 quilômetros daqui da cidade, de Marília, e na Unip, comecei a dar aula na Unip, e surgiu a oportunidade de fazer doutorado. Como essa área de paisagem, né, eu estou atuando praticamente desde que eu me formei, na UEL, que é a Universidade de Londrina,
tem um doutorado na área de geografia, onde seria possível desenvolver trabalhos de paisagem. Então, eu fui com uma amiga para lá, prestamos o doutorado, eu entrei no doutorado e eu comecei a estudar no doutorado a partir da ferrovia, que já vinha no mestrado, foi mais ligado às estações da CPTM de São Paulo, e aqui, toda essas cidades aqui da minha região, elas foram construídas a partir da, da Companhia Paulista, da chegada do trem. Então, tem toda uma história da construção dessas cidades a partir da ferrovia. A ferrovia, até hoje, embora o trem não esteja mais é, atuando, mas a gente tem os trilhos cortando as cidades, então é muito presente. E aí, nesse doutorado, eu fui trabalhando essa questão dessa relação mesmo da memória, como é que isso impacta. é, na memória das pessoas, como é que essas relações, né, o trem, essa paisagem, como é que isso, de uma certa maneira, contribui para a formação desse indivíduo. E aí terminei o doutorado com o intuito de é, talvez ir para uma universidade pública, né? Pelo menos quando eu entrei, a intenção era essa, adquirir mais conhecimento e ir para uma área nova, que é a área da geografia, que foi incrível, assim, a geografia. Eu comecei a fazer o doutorado e falei, nossa, acho que eu quero fazer uma faculdade de geografia, porque tem tudo a ver com arquitetura, tem tudo a ver com paisagismo, mas eu me contive, né? Vamos por É partes, uma questão vamos de no escala, doutorado. né? A geografia é a escala que é maior do que o que a gente normalmente trabalha, né? Exatamente, Assim. E aí, quando você pega a exatamente. ferrovia, você está falando de uma cidade, outra cidade, da paisagem gigante, né? Assim, não é um, Isso, não é um não micropaisagismo, né? é Não é uma coisa pequena, uma intervenção pequena, é uma intervenção na paisagem na escala de centenas de quilômetros. exatamente. Então é assim. É, é muito atraente, né? Você olha e você fala, nossa, é a escala que eu quero que eu quero discutir, que eu quero trabalhar. E aí, quando eu concluí o mestrado justamente o mestrado, o doutorado justamente no período da pandemia. Então a gente ficou praticamente 2 anos dando aula online. Acho que isso me deu um pouco de aula online, não é legal. Para arquitetura, você dá aula de projeto, você não consegue sentar ali com o aluno, discutir, desenhar junto, juntar um grupo de discussão. Então, eu acho que a pandemia me tirou um pouco essa paixão pela sala de aula. Tanto é que a hora que terminou a pandemia, que a gente ia voltar para o presencial, eu falei, olha, eu acho que o meu período de docência, ele se encerrou, encerrou um Mas ciclo na hora de aí. voltar, quer dizer, A você hora de aguentou a voltar, aula online falei, e... não quero mais, não quero mais. Eu acho que as turmas que entraram nesse período de pandemia, acho que estava todo mundo meio sofrido nesse momento, assim, não foi uma experiência tão agradável. Então, eu acho que eu preferi, não sei, talvez um dia ainda volte, né? Mas nesse momento, logo que no início de 2022, eu falei, bom, eu vou pedir demissão, vamos encerrar aí esse ciclo de docência, embora eu tenha terminado, concluído o doutorado, mas o doutorado, assim como o mestrado, assim como qualquer curso que a gente faça, seja um curso livre, ele só agrega, né, na nossa atuação como profissional. Eu acho que é, não só do arquiteto paisagista, mas qualquer profissional, quanto mais você estuda, é, melhor você vai desempenhar o seu papel enquanto profissional. Essa ideia de que a gente termina a faculdade
e você está pronto para o mercado e nunca mais você precisa estudar, Olha só, na verdade, na sua fala, eu fui anotando umas coisas. Você formou e começou a aprender paisagismo, né? Foi para São isso- Paulo e tal. Depois de 10 anos, quando você começou a implantar jardim, aí você aprendeu, aí de repente o mundo se abriu, não é isso? Quer dizer, isso, o aprendizado, ele é constante, né? O tempo todo também, ele não é só formal, né? A prática vai te exatamente. dando. Exatamente. E eu acho que cada nicho que você vai buscar esse aprendizado vai abrindo horizontes e vai te abrindo possibilidades também de novos trabalhos. Então, eu acredito que não dá para você se formar, até trabalhar num escritório, depois abrir teu escritório e ficar ali só trabalhando com seus clientes, né? Eu acho que essas formações, elas estão sempre agregando e sempre melhorando a sua atuação. Eu acho que talvez algo que talvez que me faça permanecer na profissão é essa curiosidade de aprender. Então, de cada projeto, eu falo, cada projeto é um projeto único. Claro que você traz toda a bagagem que você tem, mas você tem que ter aquele olhar para aquele projeto como um projeto único, porque isso vai te animando no desenvolvimento daquele projeto, naquela criação. Porque se você olhar e falar, eu vou fazer mais uma residência, então eu pego o que eu já fiz ali, chega uma hora que você não quer mais desenvolver aquilo, né? Eu acho a nossa profissão, ela é uma profissão criativa. E você só consegue exercer essa criatividade cada vez mais trazendo conhecimento e aprendizado, né? Você olha e você fala, nossa, de onde veio isso? Tão rápido. Ué, veio desse conhecimento adquirido, né? É a curiosidade, né? A criatividade baseada na curiosidade. A memória é criativa. Você tem que ter É, repertório, você tem que estar vendo, estudando, né? E sentir prazer, né? O importante é sentir prazer aprendendo, que aí você exatamente. permanece buscando. Acho que isso. E como é que é o ensino? O ensino de paisagismo. Você ficou dando aula de paisagismo, eu imagino, nas faculdades? Ou não? Então, Nem não, sempre. não. Eu dava aula de projeto de arquitetura. Hum, E em algumas faculdades eu tive a oportunidade de ir um pouco para essa área do urbanismo, claro, não regional, porque não é a minha área mesmo de atuação, mas esse urbanismo em que a gente fala da escala da rua, né, da escala do bairro, que é uma escala que eu atuo, então aí a gente tinha essa discussão um pouco mais ligada à cidade. Embora em projeto de arquitetura, a gente, eu falo a gente porque é, em projeto de arquitetura, na maioria das vezes, a gente dava aula em dupla, às vezes até em trio. Na Belas Artes, a gente chegou a dar aula em quatro professores em sala de aula, o que é muito bacana, porque você agrega a experiência de vários professores, então um está aprendendo com o outro e os alunos eles acabam tendo, né, várias fontes aí de conhecimento, então é muito interessante quando você tem essa oportunidade dos professores trabalharem juntos dentro de uma mesma sala de aula. Então, a gente buscava sempre discutir arquitetura, principalmente a partir da cidade, né? Porque a arquitetura, ela está inserida, num lote, que está inserido num bairro e que está inserido numa cidade. Então, não dá para eu pensar unicamente nesse edifício. E também essa questão da implantação. Eu tenho que vencer aí um espaço público que eu saio da calçada, eu entro num espaço que é privado, mas ainda é um espaço de transição entre esse espaço público e o espaço propriamente privado, que é entrar dentro da casa. Então, esses espaços de transição, eles são espaços de paisagismo, né? Como é que eu trabalho isso?
E então a gente levava muito essa discussão da arquitetura ligada à cidade, né? A arquitetura, assim, pelo menos ao meu ver, ela ajuda a desenhar essa cidade. Então eu trabalhei muito tempo é, em sala de aula nessa discussão do projeto de arquitetura, o que também me agregava muito na discussão de espaços públicos, espaços semipúblicos, espaços privados, como é que é essa escala. O projeto do vazio, às vezes, tinha exercícios muito interessantes, que eram esses exercícios de você começar a projetar pelo vazio, e não pelo espaço construído. Então, isso é muito rico, né, essa discussão toda com os alunos. Mas, claro que em alguns momentos eu tive a oportunidade de dar aula de paisagismo. Acho que o período que eu consegui entrar mais nessa área do paisagismo foi um ano que eu fiquei na Unesp em Bauru. Eles têm alguns concursos para professores substitutos, que dura 10 meses, né, um ano. E eu fiquei em 2019 lá. Voltei para a faculdade que eu me formei como professora substituta e fui para a sala de aula com alguns dos meus professores, alguns dos meus mestres. Então foi uma experiência incrível reencontrá-los e ter, né, a oportunidade de dividir uma sala de aula com eles. Então, e lá eu dei algumas disciplinas que são disciplinas de paisagismo mesmo. Por isso até que eu falei que hoje a faculdade lá ela está muito focada para quem gosta da área de paisagismo e quer se formar em paisagismo. É uma das faculdades em que essa área de paisagem ela é muito forte. Fiquei surpresa em ver essa grade curricular que eles têm lá hoje, nessa matriz curricular, que é muito focada, e os professores que estão lá hoje são doutores na área de paisagem, têm um domínio incrível e eles têm uma construção de curso assim que semestre a semestre vão ampliando essa escala, então é muito interessante. Então lá eu tive mais oportunidade de dar aula efetivamente nas disciplinas de paisagismo porque nas faculdades particulares, a Belas Artes, ela trabalha bastante com essa integração entre arquitetura, urbanismo e paisagismo, mas quando eu entrei, eles já tinham alguns professores, né, que atuavam nessas disciplinas de paisagismo, então eu entrei mais nas disciplinas de projeto mesmo, mas as outras faculdades particulares, o paisagismo ainda é muito incipiente, são poucas disciplinas, então a gente tenta trabalhar o paisagismo nas disciplinas de arquitetura, né? Trazer um pouco esses conceitos junto com a arquitetura, porque a disciplina específica de paisagismo é uma ou duas durante o curso inteiro. Então é muito pouco tempo, né, para ter essa discussão tão ampla. O que a gente tenta é só mostrar para esses alunos que paisagismo não é plantio, né? Que paisagismo é muito mais complexo do Não é que decoração com plantas, né? Assim, exatamente do que eu ir lá e especificar uma plantinha. É muito mais complexo que isso. E então a gente ia trazendo isso nas discussões das disciplinas de arquitetura, que é o que a gente conseguia fazer para esse que curso na Unesp que você falou, você tem mais do que duas matérias de paisagismo? Ou você tem obrigatória todos os semestres. a todos os semestres? É muito bacana a matriz. É assim, você no primeiro ano, eles têm o que eles chamam de LAUP, que é um laboratório de arquitetura, urbanismo e paisagismo, onde lá eles vão desenvolver o projeto prático, é, que vai envolver arquitetura, urbanismo e paisagismo. Então, eles têm que desenvolver, né, as três, tem que, de alguma maneira, estar inserido no projeto, essa discussão das três. Fora isso, eles têm uma disciplina teórica de paisagismo, uma disciplina teórica de arquitetura e uma disciplina teórica de urbanismo. Onde, nessa disciplina teórica, que é uma carga horária um pouco menor que o laboratório, mas que ali você discute conceitos. Então,
todas essas disciplinas teóricas que seriam a discussão dos conceitos, ela é aplicada depois no laboratório prático. Então, é muito bacana. Primeiro que é uma carga horária muito maior, e aí você tem no primeiro semestre, você vai trabalhar, claro, exercícios menores, o aluno está chegando, e aí ano a ano você vai ampliando essa escala de discussão. Todo semestre, eles têm até o oitavo semestre, o LAUP e essas disciplinas de paisagismo, arquitetura e urbanismo. Então, o projeto de arquitetura vira um projeto de paisagismo, urbanismo e arquitetura. Todo Eles têm que semestre tem que integrar os três. integrar os três. Então, isso faz com que você pense a arquitetura de uma maneira Diferente, mais mais ampla, né? complexa, mais ampla. É, porque para mim, quando eu fiz faculdade, a gente só desenhava arquitetura, pintava em volta de verde, falava aqui é o paisagismo, pronto. Aí faz Exatamente. três bolinhas assim, uns asteriscos, Soltas, assim, os né? asteriscos são as palmeiras, as bolinhas são as árvores e tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, É, na maioria das faculdades, quando você fala de arquitetura, o paisagismo ele fica meio à deriva. Até eu brincava com os alunos, eu falo, olha, não põe a bolinha, porque se você pôr a bolinha, eu vou querer saber por que você pôs a bolinha aqui. Por que que aqui precisa de uma árvore? Então não põe, deixa só a só área põe se tiver permeável. certeza. É, É, você área estudou, você permeável. pensou, me fala a Você estética, me pensou? fala. É, Aqui precisa de uma sombra, o que que você quis com essa árvore aqui, né? Então, só definir área permeável já está de bom tamanho, você conseguir é, trabalhar os níveis até a chegada, né? Entrar com tranquilidade nessa casa, ou nesse edifício, seja qual for, e você define as áreas permeáveis. Né? Vamos ver os fluxos, como é que está funcionando, porque a vegetação não é, né, só eu distribuir ali árvores, não, palmeiras, e não é hoje fácil aprender isso, né? Não é fácil, não é pouco tempo, é não é muito pouco tempo que tempo, precisa para aprender, porque tem né? todo um conceito por trás, né, daquilo que está sendo colocado, né? Aquela vegetação, ela não está ali por acaso, ela tem uma composição que você tem uma intenção por trás. Então é importante você saber por que que você está colocando ali. E, inclusive, você tem um programa de necessidades dessa área externa. O que que você vai fazer com essa área externa? Como é que as pessoas vão usar essa área externa? Então, não dá para fazer sem pensar. Agora, o que dá é que aí eu tenho que pensar no projeto de arquitetura, sim, eu preciso pensar nesses fluxos, né? Por onde vai ter acesso de carro, acesso de pedestre, carga e descarga, ou eventualmente um acesso mais de serviço, como é que funciona isso? Qual é o dimensionamento? É para uma pessoa? É um espaço, é um edifício público? Quantas pessoas eu vou ter entrando e circulando? Então, que dimensionamento é esse que eu preciso ter? É um acesso rápido? Ou eu quero que as pessoas passeiem? Então, é um acesso mais lento? Então, eu posso trabalhar com uma forma mais orgânica que faça com que ele passeie. Então, mas tudo isso também exige um pensar, mas esses fluxos eu preciso pensar na arquitetura, né? Quando eu projeto meu edifício, as pessoas entram nesse edifício, como eles entram nesse edifício. Então, aí já dá bastante trabalho. Então, É, numa disciplina, às vezes a gente não consegue, além disso, ainda pensar na vegetação. O máximo aí, talvez um plano de massas, o plano de massa já é diferente, já é algo a mais, já é né? algo a Se mais. você conseguir ensinar esse plano de massa e a pessoa pensar nas massas, já está caminhando, né? Já está Mas às vezes caminhando. nem consegue chegar nisso, né? Às vezes nem consegue chegar nisso, porque a gente não tem o tempo necessário para isso. É, e
Você estava falando que começou a especializar o escritório para projeto de espaço público. Foi uma Você coisa meio natural. ainda continua assim? Então, como eu mudei para Marília, agora de uns 4 anos para cá, eu consegui me inserir no mercado da cidade. Só que é uma cidade e não tem metrô. E mesmo a discussão do espaço público aqui ainda está caminhando. Então, aqui o meu público é residência. Então, eu voltei para a área residencial aqui na cidade, eu faço projetos residenciais e é muito mais focado em plantio, porque os arquitetos acabam trazendo já toda uma solução externa que eles desenvolvem. Então, o que chega para mim já é uma solução de composição de vegetação. E depois de muitos anos eu voltei a implantar, porque aqui não dá para desvincular o projeto de paisagismo da implantação, né? Então, nesses 4, 5 anos, eu fui conhecendo os viveristas da região, né, criando parcerias. Então, aqui em Marília, eu atuo com projetos residenciais e também implantação. Mas continuo trabalhando em São Paulo. E em São Paulo, aí sim, junto com a Helena, a gente faz trabalhos ainda para o metrô. Então, a gente tem ainda parcerias com alguns escritórios de arquitetura de São Paulo, em que quando eles fecham esses trabalhos de estações de metrô, a gente já entra na parceria para desenvolver a parte de urbanização e paisagismo. Então, lá a gente atua praticamente só em espaços públicos, né, nessa outra área. E qual que é o segredo para a sua sociedade durar tanto tempo? Vocês estão juntas há A gente está mais de junto, 10 anos? eu Quanto sou tempo? casada com ela há mais tempo do que eu sou com meu marido. A gente está junto desde 96, 95, 96. 30 É muito anos? tempo. É muito tempo. Já fizemos bodas de prata, já estamos juntos. A gente tem uma. Primeiro, que eu acho que o nosso entendimento de paisagismo é muito parecido. É, e eu não sei também se depois de tantos anos trabalhando junto, uma já lê o pensamento da outra. Então, na hora que a gente projeta, flui tudo muito rápido, assim, né? É, então, é como se eu estivesse dialogando quase que comigo mesmo quando a gente está projetando. Eu vou dar uma sugestão, ela já dá a mesma sugestão. Então, várias vezes a gente fala, nossa, eu ia falar exatamente isso. Então, é muito rápido o projetar. E, ao mesmo tempo, a gente ainda temos formações complementares. Então, às vezes, o que me falta, ela complementa e vice-versa, né? Então, eu nem sei explicar, é uma simbiose aí que funcionou e, e desde então. Aliás, ela é uma pessoa também muito interessante de você entrevistar, porque ela também tem uma trajetória muito interessante. Eu fui depois fazer doutorado na geografia e a Helena fez mestrado na FAO, na área de arquitetura. Acho que assim a convivência uma com a outra, né, ela tem um entendimento de arquitetura que talvez alguns arquitetos também nem tenham, porque acho que essa visão do trabalho e da parceria, né, você vai aprendendo. Então, acho que talvez essa multidisciplinaridade que exige o trabalho de paisagismo. Eu pensei em falar isso exatamente, né? O paisagismo é mais multidisciplinar do que a arquitetura, né? A arquitetura a gente fica mais em si mesmado, né? Mesmo que tenha um engenheiro para tornar aquilo Sim, real, né? Ainda assim, a ideia toda vem do escritório, você participa ali, é mais fechado em si mesmo mesmo. Acho que o paisagismo é algo que reúne pessoas, agrupa, agregador, né? é.
exatamente. Dificilmente você faz sozinho e resolve tudo sozinho, você sempre precisa de ajuda. Isso é muito legal. E eu acho que esses trabalhos que a gente desenvolve para o metrô, ele é um trabalho multidisciplinar também, embora eu e a Helena a gente fique responsável pelo projeto de reurbanização e paisagismo, mas a gente tem que dialogar com muitos profissionais, porque o nosso projeto ele vai envolver o profissional da drenagem, a estrutura, a arquitetura, obviamente, instalações, o viário, o geométrico. Então, a gente está o tempo inteiro dialogando com muitos profissionais e assim, eu preciso o tempo inteiro. Por que que eu falo dialogar? Porque eu tenho que respeitar o projeto do outro profissional, mas em alguns momentos eu preciso fazer algumas intervenções. Então, eu preciso dialogar com ele e a gente chegar num denominador comum. E isso é muito interessante porque a gente fala, o meu projeto ele não é único ali, né? Então essa coisa até autoral do projeto, ele, ele muda um pouco. A gente quer desenvolver um projeto que fique bom, e para isso a gente depende de uma equipe inteira, não só do meu projeto, né? Então, acho que até a maneira como a gente olha para o nosso projeto é diferente. Você pensa, eu quero agregar para o cliente final, né? E não que o meu projeto seja o projeto incrível, né? O mais brilhante, né? Acho que isso é, acaba ficando nem sei se em segundo plano, acho que a gente nem pensa mais nisso, né? Acho que esse trabalho público multidisciplinar é mesmo chegar num denominador comum que seja o melhor para a cidade, para essas pessoas todas que vão usar esse espaço. Então, acho que isso também muda um pouco a maneira como a gente olha para a nossa atuação dentro da profissão. Porque a nossa profissão, né, de arquiteto ainda tem um pouco esse glamour do projeto autoral. E no paisagismo, pelo menos no paisagismo público, nesse caso específico do metrô, ele não tem que se sobressair, ele tem que estar integrado. Então, são visões diferentes, né? Eu olho para esse projeto, ele tem que ele tem que valorizar essa arquitetura e ele tem que, ao mesmo tempo, é, melhorar a cidade. E para isso eu dependo desses profissionais todos e desse diálogo. Mas no projeto pequeno, naquele residencial, você ainda vai com pensamento autoral? Então, eu acho que no residencial ainda, acho que talvez pelo fato de eu trabalhar nesses grandes, nesse projeto público que me exige esse diálogo, mesmo no pequeno, no residencial, eu ainda tenho, pelo menos aqui, quando eu estou trabalhando num projeto, vamos dizer, uma residência que você tenha um terreno, que seja, 300 metros quadrados, né? Não é nem enorme, mas também não é tão pequeno, em termos aí, um jardim de 200, 300 metros quadrados. Normalmente o cliente vai precisar de uma irrigação, né? Então eu tenho o profissional da irrigação, que ele vai ter que conversar comigo e eu com ele, porque dependendo do que eu estou propondo, ele precisa ter um tipo de irrigação. A gente tem uma iluminação externa, então, eu faço algumas sugestões do que eu acho que seria interessante valorizar, mas aí eu vou conversar com o profissional aqui da cidade, que eu confio que a gente tem uma parceria, para que ele me diga: não, olha, aqui então vamos especificar esse tipo que fica interessante, que vai chegar naquilo que você propõe. E também tem o arquiteto, né? Porque o arquiteto, ele tem a arquitetura dele lá e eu preciso que o meu projeto fique integrado a essa arquitetura. Então, eu preciso olhar para essa arquitetura e fazer com que quem chega nessa casa,
ele tem que olhar o paisagismo e a arquitetura não de maneira isolada. Então, se eu pensar num projeto só autoral, eu vou querer que só o paisagismo chame atenção, mas a casa não é só isso, né? A casa também tem arquitetura. Então, eu acho que o projeto, quando ele fica bom, é quando eu olho e eu vejo uma coisa só. Arquitetura e paisagismo, né? Eu olho aquilo como uma coisa única. A iluminação à noite, você olha e fala, nossa, é incrível essa casa, né? É incrível essa casa com o terreno, com as plantas, com a iluminação. Então, não dá para ser só o paisagismo. Eu tenho que olhar para o restante também. E aí sim eu acho que eu atendi o cliente. Quando a gente consegue fazer com que você enxergue aquilo como uma coisa única. Porque se só chamar atenção o meu paisagismo, poxa, mas e a arquitetura que está lá? É, normalmente uma arquitetura bacana também, e a iluminação que foi feita, né? O meu paisagismo não vai funcionar sem a irrigação. Tá por baixo da terra? Tá, É, mas mas eu acho que a faculdade de arquitetura a gente sai pensando nesse autoral. Todo mundo sai querendo, né, ser o próximo Burle Marx, ser o próximo Oscar Niemeyer, e não funciona assim, né? A gente tem que trabalhar muito para poder superar o ego. eu acho que todo mundo, né? Acho que quando eu saí da faculdade, nossa, Burle Marx, né? Ainda na época ele era. E acho que a gente sai mesmo com essa. Mas, assim, com o tempo, hoje eu falo assim: tem projetos que eu gosto de fazer e que, para mim, me traz um reconhecimento profissional. Assim, eu me sinto realizada enquanto profissional. Então, acho que não. Essa questão de falar, nossa, é a paisagista. Não, não. Eu quero ser uma boa arquiteta paisagista e eu quero atender bem, né? Eu quero fazer com que o meu projeto possa fazer a diferença na vida de alguém. E no caso de espaço público, que pessoas que utilizem aquele espaço de alguma forma melhorem a qualidade de vida deles. É uma experiência pessoal, né? Mas que fica na minha memória toda vez que eu projeto. Quando eu morava em São Paulo, a gente comprou um apartamento num condomínio. Logo que você tem filho pequeno, todo mundo resolve ir para um condomínio, né? É, e a gente comprou, não era um apartamento muito grande, eram 4 torres, mas o espaço externo era muito grande. E o projeto de paisagismo de lá é da Marta Gavião. E era um projeto muito bom, muito bacana. E o subsolo, ele era separado da torre. Então, eu chegava com o carro, estacionava na garagem, pegava um elevador até o térreo e saía desse elevador e tinha que andar um trecho até chegar na minha torre. E quando eu chegava à noite, quando eu saía desse elevador, e eu ia percorrer até a minha torre, esse percurso, ele era tão agradável, né? Porque era um paisagismo tão acolhedor. Então, a hora que eu descia desse elevador, que eu olhava para aquele espaço, parece que toda aquela problemática do dia, tudo que a gente chega meio estressado, tudo aquilo que eu tinha vivido durante o dia, a hora que eu chegava ali, parece que eu, assim, relaxava, né? Parece que aquilo ficava para lá, parece que, assim, era esse percurso que eu chegava até a entrada do meu bloco, que falava, nossa, eu tô chegando em casa, assim, que me relaxava. Então, essa sensação, acho que eu nunca tive a oportunidade de falar isso para Marta Gavião, né? Mas, assim, essa sensação que eu tinha, ela era tão boa, né? Era, uma experiência tão agradável que eu falava assim, ela acertou nesse projeto, né? Porque é isso que o paisagismo precisa. Ele precisa melhorar a qualidade de vida das pessoas. E o que é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? É você poder chegar na tua casa e esse percurso todo, ele fazer com que você relaxe, que você
é, fala, nossa, cheguei em casa, né? Vou descansar, vou que ele te acolha. Então, eu acho que essa experiência que ficou, né, para mim, é, é o que eu fico pensando em cada projeto que eu faço, né? Quando eu vou numa residência aqui que eu olho e falo, puxa, essa visual, a pessoa chegou aqui na sala e está olhando, eu quero que ele sinta isso, né? Que sinta essa alegria de falar, nossa, que delícia Cheguei estar em nesse casa. espaço, É, que né? delícia chegar em casa. Exatamente. E aqui, uma outra experiência também, eu fiz um paisagismo muito pequeno. Na verdade, essa cliente me ligou para fazer um jardim vertical. É um condomínio. Marília tem muitos condomínios, né? É, eu acho uma loucura, porque eu acho que é uma cidade que tinha que todo mundo tá direto na cidade, não em condomínio. Mas, enfim, é uma outra discussão. É É, pequeno demais para precisar desses condomínios, né? Mas é isso mesmo. não, tem muitos, É muitos. uma febre, aqui também tá cheio. Que vem, eu falo que chega um pouco depois de São Paulo, né? Mas São Paulo tem um porquê, né? Acho que aqui ainda não tem esse porquê. Mas aí fui nesse condomínio, é um condomínio que os terrenos são relativamente pequenos, assim, em função de outros condomínios, e a casa é até, assim, confortável, e você chega numa área comum, assim, aberta de cozinha, sala de jantar, e aí você olha para um cantinho de fundo, que tem uma piscina, né, bem pequena, mas uma piscina colada no muro, e aí o que que você enxerga? Você enxerga dois muros brancos. É muito desagradável, assim, né? Você chega e você fica olhando esses muros. E daí, quando ela me chamou para fazer esse jardim vertical, eu olhava e falava assim: não, mas não adianta só pôr um jardim vertical, a gente precisa reambientar esse espaço, né? Senão não vai funcionar. E aí a gente pensou, fizemos uma proposta, tudo, e aí ela concordou e a gente implantou. Por isso que até que eu falo dessa questão integrada, né? Porque envolveu toda uma marcenaria, envolveu a mudança da iluminação dessa área, envolveu junto com esse jardim vertical, a gente teve que chamar um calheiro para poder fazer todo, embutir toda uma calha. Era um jardim super pequeno, mas que envolveu vários profissionais para que aquilo desse certo dentro daquilo que a gente tinha imaginado. E aí, depois que a gente implantou tudo, passou um tempinho, um mês, ela me mandou uma foto no final do dia, ela e o marido sentado nessa mesa externa que a gente tinha colocado, tomando uma cerveja, né? Assim, olhando o jardim, né? E aí ela falou assim: a gente nunca tinha usado esse espaço. E até meus filhos agora, no final do dia, ficam aqui com os amigos. Porque você chega, e mesmo quando você chega e você está na sala de jantar, você está acolhido por esse jardim, né? Então mudou completamente aquele lugar, que era um espaço pequeno, mas que o paisagismo ele propiciou uma mudança de total de qualidade de vida, seja você sentando ali para almoçar, ou seja no final do dia. Então eu acho que o projeto de paisagismo ele tem esse potencial, né? Ele tem esse caráter de transformar um espaço. E automaticamente, a hora que você transforma esse espaço, você transforma a sensação de quem usa esse espaço, né? Então, acho que essas experiências é que eu tento trazer quando eu vou para o projeto residencial, imaginar, né, olhar de dentro para fora também. Não é só a gente fazer um levantamento lá da área externa, mas assim, quais são as visuais que eu tenho para esse jardim e quais são as sensações que eu consigo trazer ao mudar essa área externa. Então, acho que é um pouco esse olhar quando eu chego em cada residência que eu vou propor um projeto, é esse olhar também de quem está ali dentro, como é que eu vou enxergar esse jardim, como isso muda
a minha sensação, mesmo estando internamente, né? É essa integração mesmo, né, do dentro com fora o tempo inteiro, que é, acho que, a grande sacada, né, do, desse projeto de paisagismo residencial, de conseguir fazer essa integração. No final, você está pensando nas emoções de quem está usando o espaço, né? O tempo todo, né? O que que a pessoa vai sentir aqui, o que ela vai sentir dentro, fora, no caminho. Exatamente. É a preocupação com a pessoa, mais do que com o jardim propriamente dito, né? É, então por isso que não é só colocar plantas, né? Não é só colocar plantas, é criar emoções nas pessoas, né? Então não é sobre o meu jardim autoral que tem que ser maravilhoso. Não, é sobre a emoção que eu estou transmitindo para as outras pessoas. É, é, Exatamente. é poético, na verdade, né? É poético. E, e você consegue mandar fotos desse jardim que você falou? Eu fiquei curioso. Consigo, consigo. Não sei se pode mandar com os clientes tomando cerveja, mas, Consigo, mas tem umas fotos assim meio. né, a pessoa É não um, precisa. é um jardim bem pequeno, mas eu vou te mandar um antes e depois que É, é pois bem é. efetivo. Esse porque você falou e realmente deu curiosidade, mas eu queria saber se tem algum projeto que você queria divulgar junto com a matéria e mandar imagens, mandar o projeto, às vezes feito no executivo lá no Outland, Tem e vários projetos comentar. residenciais que a gente, na verdade, quando chega na etapa do executivo, a gente sempre faz no Auto Landscape. Aham. E tem fotos dele executado Tem ou fotos. Acho que tem executando? um que a gente fez num condomínio aqui que é bem bacana, que já é um pouquinho maior e tem o projeto, inclusive, feito no Auto Landscape. Eu posso te mandar o projeto para você ver como é que é esse E, formato com, final que a gente entrega. e como é que é esse projeto? Fala um pouco sobre ele. Esse é um projeto maior, porque é um condomínio que ele tem uma característica meio de chácara, embora ele seja bem próximo da cidade, então já é um terreno de 3.000 metros quadrados. E mas tem quadra de tênis, tem quadra de beach tênis, tem quase que um campo de futebol, mas ele tem algumas características interessantes que, no fundo, quando esse casal me chamou para projetar, é, era um grande talude no fundo. E aí eu olhei para esse talude e falei, gente, mas se a gente manter esse talude, eu não vou ter muitas possibilidades de plantio ali, né? Porque o talude, ainda mais um talude íngreme, ele restringe um pouco, né, a composição. E, e aí, quando eu fiz a proposta para eles, o estudo, eu falei, bom, vamos escalonar isso, né? Vamos criar aí um escalonamento de jardineira. Eles estavam trabalhando com pedra moledo dentro da casa. Eu falei, a gente traz essa pedra moledo para o fundo, cria meio que um banco ali, uma possibilidade de uma mureta banco para quem está nessa quadra de tênis. E aí me possibilita um pouco trabalhar com alguns volumes de vegetação, algumas texturas, e a gente cria um fundo. E tem uma arquiteta que trabalha comigo que ela tem um desenho aquarelado lindo. E aí eu falei, Pri, faz para mim um desenho aí desse fundo aquarelado aí, mais solto, que eu vou levar para o cliente. E ficou bem interessante, assim, ficou um desenho artístico. E quando eu cheguei para apresentar o projeto para eles, no, plotado no CAD, com fotos de planta, porque eles querem ver que plantas que estão sendo colocadas. E aí eu mostrei esse aquarelado lá do fundo. E foi muito curioso, porque a cliente olhou e falou assim: esse projeto aqui é um projeto que você está trazendo para a gente ver. Não é o projeto da minha casa, né? Falei, não, é o projeto da sua casa. Ela falou, nossa, mas vai ficar assim?
Nossa, mas é uma casa, na visão dela, era uma casa de cinema, assim, não era a casa dela, né? Porque eles não conseguiam olhar para aquele talude, para eles ia ser um plantio de grama, naquele talude tá tudo certo. E aí foi muito interessante que o marido dela falou assim: agora eu estou entendendo o trabalho do paisagista. Porque na visão dele, a gente ia plantar uma grama, acabou, tá tudo certo, né? Então a gente conseguiu mudar aquele fundo com essas propostas que foram trazendo. E aí foi muito interessante, que daí ela ficou com esse desenho aquarelado. Que eu falei, gente, eu vou pôr isso num quadro. E é um desenho mais artístico mesmo, não é assim, mas que acho que traz essa emoção que a gente está falando, né? É uma outra possibilidade para aquele lugar que eles não conseguiam ver, claro, não é a área deles. Então, a hora que a gente chega, você surpreende o cliente com um olhar que ele nunca tinha imaginado que seria possível ali. E mesmo sendo um espaço assim grande, né, muito amplo, mas ali ele foi tratado como um espaço pequeno. É um olhar para aquele espaço especificamente, né? Então foi muito interessante também assim essa resposta deles. E teve duas coisas, e teve o desenho aquarelado. Isso é um resgate daquele desenho à mão que a gente fazia tanto no. Eu também É, fazia, porque eu também fiz faculdade na época em que não tinha, a gente não renderizava nada, né? Não existia nem programa para não. fazer renderização. Como é que Eu percebo que quando você traz um desenho assim aquarelado, mais artístico, a emoção é diferente. É lógico que a gente usa muito o recurso agora, né, do desenho renderizado. A Priscila, que é essa arquiteta que faz o aquarelado, ela trabalha muito bem no 3D, então fica um desenho muito real, que é muito bacana para os clientes entenderem o projeto, mas esse desenho aquarelado, ele pega diferente, né? é arte, né? É A arte. arte sempre toca a gente, né? É. É Então, incrível isso. em A alguns arte, momentos, eu acho que ele é necessário, o aquarelado. o E aquarelado. ainda tem pessoas com essa habilidade nas faculdades de arquitetura, ou isso já se perdeu assim com o render? Tem. Não é com frequência, mas sempre tem um ali que se sobressai. A Priscila foi minha aluna aqui em Maria. Ela entrou no escritório como estagiária e se formou e continua prestando serviços. Hoje a gente tem uma equipe que todo mundo trabalha em home office. O escritório eu fico sozinha. É, mas ela desenha muito bem, a mão, muito bem. Ela tem esse talento artístico, e não é só um talento artístico, ela gosta de desenhar e ela pratica. Então, na verdade, o desenho, ele também é uma prática, ele é um exercício. É. Então, como ela exercita muito, tá cada vez mais lindo o desenho. E ela gosta muito dessa aquarela, então é um desenho realmente muito bonito, muito bonito. E esse a gente não vai ver, né? Porque você entregou para o Eu cliente. acho que eu tenho, Você talvez eu tenha escaneou, foto. fotografou? Foto a gente tem. É, porque fez Eu, uma propaganda do desenho, eu quero eu ver, preciso né? resgatá-lo, mas tem. Tem. Não tem o original tá com o cliente, mas a gente tem Pois foto, é. sim. Não pode fazer, entregar e ficar sem. Você tem que ter pelo Não, pelo menos um menos um registro. registro a gente tem que ter, né? Com A gente certeza. chegou até a fazer foi engraçado, um cartão de Natal com esse jardim. Também fizemos um trabalho em cima e aí mandamos virtualmente. E aí essa cliente me mandou uma mensagem super emocionada que o jardim dela era o cartão de Natal, né? Então, porque
Eu tenho fotos dele desde da implantação, ele tem acho que 2 anos. Então tem um acompanhamento até de espécies que por mais que ela esteja no local certo, no clima certo, ela não vai. Simplesmente ela não vai. E aí a gente vai sugerindo algumas adequações. E então tem um acompanhamento assim, né, desse jardim ao longo desse tempo aí. É bem interessante. Depois vocês fazem esse serviço de manutenção? Tá nos, Não. não? Então, a gente tem muito. Hoje está muito difícil a questão de mão de obra. Eu tenho uma equipezinha bem reduzida que me auxilia nessa parte de implantação, e aí o que eu consigo é 1 mês depois eu volto com essa mesma equipe, a gente faz uma primeira manutenção, verifica como é que foi a adaptação das plantas, se há necessidade de fazer alguma troca, alguma substituição, mas eu não consigo ter uma equipe só para manutenção. O ideal seria implantar e pelo menos ter um acompanhamento de 6 meses a 1 ano, mas eu não tenho equipe para isso. Então, eu faço esse retorno depois de 30 dias e depois o cliente assume, né, com o jardineiro próprio a manutenção. Mas, como aqui é uma cidade pequena e é muito fácil o deslocamento, eu faço um acompanhamento extra, assim, é, eu tô lá naquele condomínio, eu ligo para o cliente e falo, posso dar uma passadinha, dar uma olhada no jardim? Então, assim, eventualmente eu tô sempre passando e olhando, e aí fotografo como é que tá o jardim, de vez em quando eu ligo, ou às vezes até eles ligam, falam, "Ó, dá para você dar uma passada? A gente queria rever tal coisa." Então, aqui, diferente de São Paulo, eu tenho essa possibilidade de passar eventualmente e verificar como o jardim ele está. Isso já é uma vantagem da cidade pequena, É uma tá? vantagem. A gente tem que, né, aproveitar as vantagens da cidade pequena. É ônus e bônus. Sim. É, muito bom. Ô, Cássio, eu queria, nós já estamos passando aqui 1h20 que nós estamos conversando, eu queria caminhar para o fim, pedir para você deixar uma mensagem para quem está começando na área, quem está assim, eu gostei de paisagismo, será que, o que que você acha que a pessoa, como que a pessoa pode começar com o pé direito no paisagismo? Olha, eu acho que a primeira coisa, isso pela experiência que eu tive, que foi fundamental na minha formação, é, eu acho que o ideal é você entrar num escritório de paisagismo, de preferência um escritório que você tenha alguma afinidade, alguma admiração pelo trabalho, que é nesse escritório que vai te potencializar o aprendizado. Né? Aí você vai falar, mas não é fácil, né? Como é que eu vou me candidatar e entrar? Não é tão difícil quanto parece. Eu acho que talvez a gente tenha um pouco de receio de entrar em contato com esses escritórios, porque a gente pensa, não, imagina, jamais, né, eles vão me receber ou eles vão me contratar. Mas muitos escritórios estão sempre muito abertos a pelo menos conversar com esse aluno. Então, se ele tiver a oportunidade, né, ou pesquisar e tentar entrar num escritório para aprender com algum profissional da área. Eu acho que isso é fundamental antes de você ir carreira solo. Eu acho que tem uma bagagem aí da prática profissional que ela é necessária. Acho que isso é um necessário. Até para os arquitetos, eu falo quando meus alunos estão se formando em arquitetura, busquem escritórios para que vocês possam trabalhar durante um tempo e aprender, né? E tudo lá no escritório é aprendizado. Eu vou entrar na área de projeto executivo, tá bom, mas tenta, dentro daquele trabalho que você está fazendo, não fazer de uma maneira só
operacional, né? Mas tentar entender aquilo que você tá trabalhando. Poxa, aonde é esse local? Pesquisa aquele local, pesquisa o porquê daquelas soluções que aquele profissional tá propondo, pergunta, né? E uma prática que para mim também funcionou muito, eu acho que tem curso. Se você vai para uma área de paisagismo, você precisa aprender sobre o material que você vai trabalhar. E é um material vivo, né? Porque além da área externa, que você vai trabalhar com elementos construídos, que a arquitetura já te dá essa base de revestimentos, você tem um outro elemento que são as plantas. E isso eu acho que é o mais difícil, porque é um elemento, é um ser vivo. Então, se você tiver a oportunidade de fazer um curso prático, curso de jardinagem, um curso de botânica, isso vai te trazer um conhecimento de planta que ele é essencial para o paisagismo, né? Entender como é que né, que ela se desenvolve, como é que ela se adapta. Então, eu acho que ajuda muito no desenvolvimento do projeto. Ah, mas eu não quero implantar, eu só vou fazer projeto. Ok, mas o teu projeto vai ser melhor se você domina o material, né? E no caso do paisagismo, o nosso material, ele também são as espécies vegetais. Então, a gente precisa dominar essas espécies. Eu acho que cursos focados em vegetação é importante, porque a faculdade não dá tempo de você trabalhar isso. Então, na prática, é importante. E o escritório profissional, ele vai te propiciar o desenvolvimento de projeto executivo, que na faculdade também não dá tempo. A faculdade, a gente precisa formar o aluno para que ele tenha a capacidade de conceituar o projeto, né, de implantar o projeto, de criar o projeto, mas esse nível de detalhamento a gente não consegue chegar na faculdade e não é o objetivo da faculdade. A gente precisa formar um ser pensante na faculdade, né? O detalhar, né, esse detalhamento do projeto executivo, você vai aprender no escritório. Por isso que eu acho que todos os alunos eles precisam passar por um escritório antes de abrir o seu próprio escritório, porque senão ele vai penar muito no começo da carreira. Se ele sair da faculdade e falar, já vou abrir meu escritório e vou pegar meus clientes, não que você não possa fazer isso, mas se você tiver uma bagagem num escritório profissional primeiro, depois eu acho que o seu caminhar vai ser mais tranquilo, né? E continuar aprendendo sempre. Eu acho que a faculdade ela é só o início. Depois, quanto mais você puder se especializar e fazer cursos, tem boas pós-graduações na área de paisagismo. Então, quem quer ir para essa área, acho que vale muito a pena, né? Buscar também essa pós-graduação. Ela também vai melhorar muito, né? Não só o teu currículo, mas também é, esse repertório que você precisa para projeto. Acho que é isso. Muito bons conselhos, né? É isso mesmo, né? E, bom, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer essa conversa. Eu acho que é isso que eu tinha feito um roteiro e foi todo embora, assim, a conversa foi totalmente livre, isso é muito mais legal. Eu tenho até algumas outras coisas que eu fiquei aqui com vontade de conversar, mas 1 hora e meia já tá bom. Eu acho que tá ótimo, tá ótimo. Eu te agradeço muito, viu, Guilherme? Foi muito boa aí, Foi o muito nosso bom. papo. Foi muito bom. Foi muito bom, gostei, aprendi muito também, né? Eu estou aí Seus à alunos, disposição. pois é, seus alunos aprendem, eu também sou aluno aqui na sua exposição, muito legal, muito legal.
E foi muito bom te ver depois de tantos anos, Também. Bom mesmo. né? Nós estamos carentes de eventos que reúnem os paisagistas, né? Antigamente tinha a Uhum. Flora, que pelo menos todo mundo ia, né? Assim, Isso. agora cada um foi para um lado e tem muita gente que. Enfim, eu ainda vou naquela feira de Olambra, né? Na Garden Fair, mas ela não tem o mesmo poder que tinha lá em São Que Paulo, né? Acho tinha que a Via Flora, né? São Eu sinto Paulo. falta mesmo desse. A gente conseguia encontrar vários profissionais e tinha uma troca boa também. Tinham palestras, era bem interessante. E tinha congresso, né? A BAP mesmo organizava Isso. congressos, também tem muitos anos que não tem, né? Assim, ficou, né? Parece que cada um vai para um lado e cada um E cuidando é da sua uma pena vida. porque tem tantos profissionais novos no mercado que a gente poderia conhecer e fazer essas trocas, esses diálogos, seria muito bom mesmo. Pois é, pois é, pois é. Bom, Alguém tem que tomar coragem e peitar isso, né? é. Bom, eu espero aí que tenha agregado aí de alguma forma essa minha trajetória. Com certeza. Foi ótima a conversa, foi ótimas as informações. Uma grande trajetória. Eu também fiquei admirado com a sua coragem. Já saí, já foi para São Paulo, já enfrentou, né? Eu acho que É, eu acho que a gente precisa precisa, dessa coragem. exatamente, por isso que eu acho que é possível. É possível, é possível. Tem que ter coragem, tem que ir, né? Decisão. E algum dia partir, não é isso? Exatamente. Não é fácil, mas vale a pena. Aqui a gente fala que a vida é igual rapadura. É doce, mas não é mole. Exatamente. Tá bom. Olha, um abraço. Até Um uma abraço, próxima. Guilherme. Muito obrigada, viu? Muito obrigado também. Até a próxima. Vou Até a desligando próxima. aqui. Tchau. Tchau, tchau. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.